Olá, eu sou o Blitai e um dos maiores sucessos que nós temos aqui no canal é a nossa campanha de Guerra Artoniana, que rola aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite. Hoje eu venho trazer para vocês 3 dicas para você aí que pretende narrar essa campanha, você que vai mestrar a campanha como um todo, para você adaptá-la um pouco melhor, fazer coisas um pouco mais certeiras aí, pelo menos que eu fiz e deu muito certo. Tanto que os jogadores gostam bastante, é um sucesso de público, de views e etc. Pelo menos para o nosso nicho de RPG. Então eu vim compartilhar hoje aqui, a galera me pergunta muito lá no Instagram principalmente. Então vim compartilhar com vocês 3 dicas que eu usei aí como base para fazer essa campanha no canal, né? Para narrar essa campanha no canal. Tá bom? Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí, você que tá narrando a Guerra Artoniana, qual foi a sua experiência, quais momentos você teve dificuldades e facilidades, e eu quero muito saber. Se puder, clica no botão Seja Membro, tá? Os membros são muito importantes aqui pro canal, você tem diversas vantagens, além de nos ajudar demais. Então, muito obrigado a todos os membros, estamos juntos demais. Vamos nessa? Galera, então é isso. Se você quer ver a campanha de Guerra Artoniana aqui no canal, a playlist está na descrição desse vídeo, tá? Primeira regrinha, primeira dica que eu tenho pra vocês é adapte. Tá? Muita gente, essa é uma regra que vale talvez para toda aventura pronta ou para tudo que você for fazer relacionado ao RPG de mesa. A galera muitas vezes fica com medo, né, de adaptar e fica, é uma história, ainda mais o Guerra Artoniana, né, porque ele é uma história canônica no cenário e que foi jogada pelos criadores, então às vezes você fica com muito medo de mexer naquilo, você vai mudar a história, foi jogada pelos criadores, que absurdo, não sei o que e tal. Não tenha medo disso, galera. E aqui vem, né, o porém. Lembre-se que é a sua história. Por mais que exista aí a Guerra Artoniana original, lá na Jambô, que foi jogada pelos criadores do sistema e etc., você precisa lembrar que essa é a sua Guerra Artoniana, e não a deles. E você tem que jogar a história do jeito que vocês gostam de jogar, do que o jeito que você e seu grupo melhor se adaptam. Não adianta você seguir à risca ali o que foi a aventura original e a galera, né, não se divertir. Então não tenha medo, essa é a sua história, é a sua vez de fazer uma Guerra Artoniana. Faça do seu jeito, e não precisa ter medo disso, né? Os criadores do Tormenta 20 não vão ficar bravos que você mudou sua história, né? Pelo contrário, o livro, inclusive, ele incentiva isso, então não tenha medo de adaptar a história do jeito que você quiser. Cara, se você precisar mudar uma aventura inteira, né? Abrir ela ali, fazer outras coisas e tudo mais. No nosso Guerra Artoniana, por exemplo, eu mudei bastante a parte de Valkyria para incluir todo o BG de um jogador, e deu muito certo, né? A galera gostou bastante, então vá sem medo e adapte. A segunda grande dica que eu posso deixar aqui para você que vai narrar a Guerra Artoniana é dê peso às decisões. O Guerra Artoniana, ele é uma campanha que tem momentos que realmente são bem pesados, né? Quem tá acompanhando a gente aqui sabe muito bem disso. E esses momentos eles só são pesados se o narrador fizer um esforço para deixar aqueles momentos pesados. Senão, pode permitir que os jogadores acabem levando aquilo na brincadeira. Vou dar um exemplo aqui, é claro, bem no começo ali da campanha, que é a própria queda de Karst. No começo ali eles têm uma guerra muito difícil, e uma batalha, né, muito difícil a ser enfrentada, e as maiores chances são de que Karst caia realmente, que eles percam aquele território para os puristas num primeiro momento. E você, né, tratar isso como se, perderam, vamos para a próxima aventura aqui, agora vocês vão para o Porto Oculto e tal, e é isso. Isso não vai fazer com que os jogadores se importem. Para trazer o peso daquele drama, tem que trazer as decisões e as derrotas deles também à tona, e você narrar aquilo dando a ênfase que aquilo merece. E aí vem a máxima que eu coloquei aqui do lado, que os personagens precisam sentir que fazem a diferença, seja ela pelo bem ou pelo mal. Então, apesar de a Guerra Artoniana ser uma aventura pronta, os seus protagonistas, eles são os personagens, certo? Então você tem que fazer com que eles sintam durante a narração que eles estão fazendo a diferença. Como que você faz isso? Conversas com NPCs, né? Os NPCs agradecendo pelo que eles fizeram por Karst, por terem salvo eles. Isso é algo que o livro não coloca e você pode adaptar aí perfeitamente e vai fazer muito bem para os seus jogadores como um todo. Além do mais, dê peso a decisões que eles tomarem. Então, se eles decidiram sair de Karst cedo demais ali durante a batalha, né, fugiram mais cedo do que o previsto,
exemplifique, mostre para eles o quanto que isso afetou a cidade, quantas pessoas morreram por conta disso, principalmente no futuro, na hora que eles voltam para aquele feudo, você tem a oportunidade perfeita para fazer isso e para demonstrar como que as decisões deles, por um lado, são boas, por outro são ruins, é importante que você enfatize. E a terceira e última dica que eu tenho para você que vai narrar o Guerra Artoniana é: interprete do seu jeito. Isso foi uma coisa que eu pensei muito e que eu mesmo, inclusive, fiquei em dúvida quando eu vi que tinham os personagens originais dentro da aventura. Se você der uma olhada lá no Guerra Artoniana, você vai ver que tem vários personagens dos criadores de Tormenta da aventura original que estão presentes no livro como participação especial, easter eggs, e que acabam de alguma forma aí podendo ajudar ou antagonizar os seus aventureiros. Então eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? Cara, como que... E agora, né? Como que eu faço isso? Porque se a galera... Vou fazer em live, a galera é muito fã de Tormenta, quando o pessoal perceber que eu tô mudando ali, ou que eu não tô fazendo de um jeito certo do que os criadores interpretavam, talvez a galera não goste, ache ruim, me xingue, etc. E galera, muito pelo contrário, né? Eu senti que quando você tenta copiar o que eles fizeram lá no original, não acaba saindo bem. Porque não é natural, né? Não é um negócio fluido, não é algo que as pessoas vão ver aquilo e aceitar como algo crível. Muito pelo contrário, é justamente quando você tenta forçar alguma coisa que não é natural sua na narração, que a galera percebe e muitas vezes acaba aí perdendo o interesse. Então tem um personagem que é conhecido no cenário, tem um personagem que foi interpretado aí por um dos criadores do sistema, não deixa que isso te abala, tá? Tá aqui, ó, não tenha medo de ser julgado por diferir do original. Diferir é mudar, né? Fazer diferente. Então, cara, adapte, igual eu falei na primeira regra, né? Esse é um complemento ali praticamente. Adapte do seu jeito. Não tenha medo do que as pessoas vão achar, porque você pode ter a certeza de que vai ser muito pior se você tentar interpretar esses personagens importantes do cenário ou esses personagens de participação especial de um jeito copiado. Vai ser muito mais prejudicial para você e para sua campanha, vai soar muito artificial, forçado realmente aquilo e vai causar mais estranheza. Então é mais fácil você pegar um desses personagens canônicos, a própria Rainha Imperatriz Tivara, por exemplo, e fazer ela do seu jeito, dar o seu tom para aquilo, você criar esse personagem na sua cabeça e meio que ignorar os traços de personalidade dela do livro, porque se você tentar copiar aquilo fielmente vai ser forçado, vai ser bem pior para você, tá? Então essas são as 3 dicas que eu tenho aqui. Interprete do seu jeito, dê peso às decisões dos personagens, né? Eles precisam sentir que eles estão fazendo a diferença naquilo, porque eu falo, essa aqui inclusive vale a pena abrir um parênteses, que é o seguinte: quando a gente fala de Guerra Artoniana, dá a impressão, quando você lê o livro como um todo, que a guerra ela vai acontecendo e os seus jogadores eles só estão lá no meio reagindo às coisas. Então, essa dica principalmente ela vem para você conseguir inverter essa situação, fazer com que a guerra sim, ela tá acontecendo, ela tem o seu curso natural, mas os seus personagens estão fazendo a diferença naquilo e nas decisões que eles tomam. Então, as decisões de formar coalizão, fazer aliados e etc, tudo isso tem que ser muito bem mostrado para que eles consigam ali orquestrar de um jeito que demonstre a interferência deles, né? Não, então a gente tá aqui, mas a gente não é só um soldado nessa guerra. A gente realmente está moldando ela, está mudando as direções que ela toma. E uma dica bônus que eu posso deixar para vocês aqui, né, além da Adapt, é a das cartinhas, tá? Se vocês derem uma olhada de como eu fiz aqui as batalhas em massa no canal, eu transformei todas elas em cartinhas para ficar algo mais bem visualizado aí pros jogadores. Tem um vídeo só disso aqui, eu vou tentar deixar no final agora aí para você clicar e ver. As cartinhas realmente ajudaram bastante, foi algo que a galera gostou muito, tá? Coloca aí nos comentários como que você tá fazendo sua Guerra Artoniana, eu quero muito saber. Não deixe de olhar, né, nessa campanha aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar e pode servir de alguma forma para você se inspirar ou para você deixar de lá, isso aqui eu não quero fazer mesmo na minha campanha. Também vale de experiência, claro, tá tudo aí, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!